Amém. So just the point of our last presentation. Então, só um ponto em relação à nossa última apresentação. When you go to Daniel 11 verse 40, Quando vamos para Daniel 11, verso 40, to cover a time frame vai falar de um período de tempo ein Zeitrahmen betrachtet, that takes you from 1989 to the Sunday law of verse 41. que nos leva de 1989 à lei dominical do verso 41. Vers 41 bringt. So when you construct verse 40, Então, quando nós construímos o verso 40 you compare and contrast the two parts, e comparamos e contrastamos as duas partes, Leicht. part A and part B, parte A e parte B, that's what we have done here. isso foi o que nós fizemos aqui. And the question our sister had asked E a pergunta que a nossa irmã fez Gestellt hat, was, where are Raphia and Panium in the verse? é onde está Rafa e Pânio no verso. im Vers. We answered that Nós respondemos a by isso this compare and contrast, com essa comparação e esse contraste, showing that you could do it more simply than this. mostrando que poderíamos fazer de forma mais simples que isso. Darstellen kann. All you need to say Tudo o que você deveria dizer is that the king of the north, é que o rei do norte, he's defeated ele é derrotado, Besiegt wurde, and dies morre stirbt. in part A, na parte A, but by the time you come to part B, Aber mas quando a gente chega à parte B, he's active. ele está ativo. So you know, Então você sabe, know from our prior knowledge, nós sabemos do nosso conhecimento anterior, bank of knowledge to take here. nós temos o nosso banco de dados para saber essas coisas. North resurrects. das O rei do norte vai ressuscitar. So the king of the north is going to die, Então o rei do norte ele vai morrer, but it will resurrect, mas vai ressuscitar. stehen. and then it will die again. Depois morre novamente. Part B, Então a parte B, the king of the south o rei do sul Des Südens. is going to die, vai morrer but then it must resurrect e depois vai ter que ressuscitar and die again. e morrer novamente. The point of parables Então o ponto das parábolas is to add information that isn't in the verse. é adicionar informação que não está no verso. Hinzuzufügen, die im Vers selbst nicht vorhanden ist. I think Elder Parminder has taught that enough times. E eu creio que o ancião Parminda já ensinou isso várias vezes, Parables que as parábolas give you the ability to add information. nos dão a habilidade de acrescentar informação. Hinzuzufügen. And if the king of the north can come back, E se o rei do norte pode voltar, Zurückkommen kann, when the king of the north, we know the king of the north does come back, e sabemos que o rei do norte sim volta, it's not finally forever defeated, ele não vai ser derrotado finalmente e para sempre. besiegt, then the king of the south also must come back. Então o rei do sul também deve voltar. zurückkommen. So, is that okay, Sister Sue Ellen? Tudo bem, irmã Suelen? Sense. Faz sentido? Sinn, The king of the north is going to die, Se o rei do norte ele morrer, but it's going to come back again, mas vai voltar novamente going to achieve power. e vai an Macht gewinnt. conseguir poder. To the south, Der König Então o rei do sul is going to die, vai morrer, sterben, but it's going to come back and achieve power. mas vai voltar e conseguir mais poder. Resurrection at Raphia. und E é assim que nós marcamos a ressurreição completa em Ráfia. We know in both stories there's a process. und in beiden Geschichten Sabemos que ambas as histórias são um processo, Mark the resurrection of the papacy at the Sunday law. mas marcaríamos a ressurreição do papado na lei dominical. den des Papsttums am Sonntagsgesetz markiert. But our lines of the counterfeit demonstrate that that is a process. Mas as nossas linhas de contrafação mostram que isso é um processo. Prozess ist. So the rise of Vladimir Putin has been a process. Então essa ascensão de Vladimir Putin tem sido um processo, You can specifically mark Raphia. onde nós especificamente podemos marcar Ráfia. So do we have any questions or thoughts on this subject? Haben wir noch weitere Alguma pergunta ou pensamento em relação a esse assunto? So we'll move back. Então nós vamos voltar atrás. I have a feeling many people will be unhappy with me. Eu tenho a sensação que muitas pessoas elas vão estar descontentes comigo, I wanted to cover for the rest of this part mas para o resto dessa aula eu gostaria de cobrir just some
um pouco de história. So I hope people don't mind, Eu espero que as pessoas não se importem, das euch nichts ausmacht. but I do believe it really does become relevant. mas eu realmente creio que isso se torna relevante. So I'm sorry. Então eu peço perdão I'm fond of this history. se você não gosta dessa história. I'll try and make it interesting. E eu vou tentar fazer isso interessante. Zu gestalten. Feel free to interrupt and discuss. Sintam-se livres para interromper e discutir sobre isso. Ja, dazwischen zu gehen und Fragen zu stellen. We've looked at these internal messages tests. Nós olhamos para esses testes, essas mensagens internas, Teste betrachtet. What I want us to consider e o que eu gostaria que a gente considerasse external, é o externo, Das Externe. prior to the time of the end. que é antes do tempo do fim. How did our reform line begin in the first place? Como é que a nossa linha de reforma ela começou, em primeiro lugar? So some of this is just familiar. Um pouco disso já é familiar, Already have heard it, nós já ouvimos sobre isso. but I want to make sure that we have the details. Mas eu quero me certificar que a gente tem todos os detalhes. Some parts of this I believe become quite relevant. Algumas partes disso eu creio que se tornam bem relevantes Haben, sind sehr bedeutungsvoll. To how we perceive our reform line. de como nós Reformlinie. vemos a nossa linha de reforma. So 1989, Então, 1989, Reagan is in two alliances. o Reagan está com duas alianças. Bündnissen. One with who? Uma com quem? Mit wem? Papacy. Papado. Papsttum. And who's the person? E quem é pessoa? John Paul II. João Paulo II. Zweite. Second, Und der Segunda pessoa, Protestantism. protestantismo. zweite Bündnispartner ist der Protestantismus. And who's the person? Und E wer quem é a pessoa? Jerry Falwell. Jerry Falwell. Jerry Farrell. So you know there's others, Vocês sabem que existem outros, but he's the lead. mas ele é quem lidera. Der Führer sozusagen. He leads all the others. Ele lidera todos os outros. So there's a movement underneath him Então existe um movimento abaixo dele, that he's leading. que ele está liderando. So at the time of the end, Então, o tempo do fim, the US president is in two alliances. o presidente dos Estados Unidos tem duas alianças. We don't want to discuss the papacy, Não queremos discutir sobre o papado, Sprechen. but Protestantism. mas o protestantismo. Betrachten. I want us to consider E eu gostaria que nós considerássemos whatever happened externally que o que quer que seja que acontece externamente, for our dispensation to even begin, para a nossa dispensação poder começar, our reform line to even begin. Bevor para a nossa linha de reforma poder começar. Bevor unsere Reformlinie überhaupt anfängt. Because there was a series of events Denn Porque houve uma série de eventos that acted like a catalyst. que agiram como um catalisador, eine Ursache, é uma causa, Unavoidable. e que se tornou que a gente não podia fugir dela porque ela nos leva diretamente até o fim do mundo. I want to paraphrase some quotes. möchte Então eu gostaria de parafrasear algumas citações. Going to take some of these articles, ich nehme Eu vou pegar em alguns desses artigos see how this all began. e ver como tudo isso aconteceu. sehen, wie das alles begonnen hat. So there's the 10 years, Hier gibt es also diese Então nós temos os 10 anos 9 ab 1979 to 1989, bis 1999. de 1979 a 1989, onde você consegue colocar várias coisas nesses 10 anos, Afghanistan, Zum Beispiel como o Afeganistão, Iraq, o Iraque, but we're discussing Protestantism. aber mas nós estamos falando do protestantismo. This is the moral majority. Então isso seria a maioria moral. moralische Mehrheit oder moral majority. Are we all familiar with the moral majority? Será que estamos todos familiarizados com essa maioria moral? Is anyone not familiar? Alguém que não esteja? So I want us to consider why the moral majority formed. Então eu gostaria que considerássemos por que foi Diese moralische formada essa maioria moral. Why Protestantism felt this need. Por que o protestantismo sentiu essa necessidade? dieses Bedürfnis gehabt. So in 1979, Então, em 1979, press began to report on a campaign a imprensa começou a falar sobre uma campanha already underway. Schon unter já acontecendo Conservative Christians para que os a
conservadores cristãos force. tivessem um forte voto político. Wahlmacht zu machen. So this is from an article in the New Yorker. Das Então, isso é um artigo do New Yorker, aus der New Yorker. It's New Yorker. It's from 1981, que é de 1981, and it's called a disciplined charging army. Und e es se heißt chama eine exército disciplinado. Charging. Like you would charge in battle, Aufgeladene Armee, rushing. also bewaffnete Armee. You're rushing towards your enemy. É como se você estivesse Du greifst com pressa para ir até o seu inimigo. an. So you're prepared to fight. Now you're fighting. Du bist also Então você bereit está zu kämpfen. preparado para lutar e então você está lutando. Disciplined charging army. Also hier eine disziplinierte, kampfbereite Armee. It's written in 1981, Que é um exército de charcutaria disciplinado. and it's discussing how this Em 1981, onde eles estão discutindo como essa campanha se iniciou, conservative Protestants para fazer com que os protestantes conservadores in se eine tornassem politische uma Kraft força política. umwandeln. they hoped Sie Eles hoffen, esperavam of the issues they were highlighting, que, a causa desses problemas que eles estavam salientando, the results of the US election. pudéssemos mudar o resultado das eleições nos Estados Unidos, beeinflussen können. By mobilizing Protestants. Durch ao die mobilizar os protestantes. mobilisierten. And this movement happened under Jerry Falwell. Und diese E esse movimento aconteceu com Jerry Falwell. fand statt unter Jerry Falwell. So if we went back to the 1950s, Então, se nós voltássemos para os anos 1950, what movement began in the 1950s? qual foi o movimento que iniciou em 1950? This is the high days of the civil rights movement. Es sind die Foi os primeiros dias do movimento dos direitos civis, nos anos 50 a 60. So the civil rights movement, Então, esse movimento dos direitos civis 50s and 60s, der 90 dos anos 50 e 60 tried to end segregation in America. estava lutando para acabar com a segregação na América. für die Beendigung der Rassentrennung in Amerika. Jerry Falwell had a favorite phrase. O Jerry Falwell tinha uma frase favorita He would say civil rights e ele dizia que os direitos civis Sind eram direitos errados. does that not work in the German? not really. Que não funciona muito bem It's not right to give a tradução no português nem no alemão. Also es ist Então, o que basicamente diz é que falsch. não é bom dar essa liberdade civil, mas é errado. if people knew their Bibles, E ele argumentava que se as pessoas conhecessem as suas Bíblias God's will, e a vontade de Deus, they would never have ended segregation. Dann que eles nunca iriam acabar com a segregação, nunca teriam acabado com a segregação. He railed. He attacked church leaders Então, ele atacou os líderes da igreja, Gemeindeführer attackiert, he said were obsessed with the mistreatment of the black people. que ele dizia que estavam obcecados com o maltrato às pessoas pretas. Schwarzen, the black people. Black people, Negroes in the South. Yeah. his words. Dass sie the whole sentence, sorry, I missed the word. Jerry Falwell, Ja, Jerry Falwell he'd attack church leaders hat die Kirche Então, Jerry Falwell, ele atacava líderes religiosos wo que ele gesagt dizia hat, que dass eram sie, obcecados besessen waren with the discrimination com a discriminação against the black people in America. contra as pessoas negras na América. Some of these articles, und einige Alguns dieser Artikel desses artigos research for ourselves, nós mesmos deveríamos pesquisar, but it's particularly this civil rights movement. aber mas é particularmente esse movimento dos direitos civis. hat alle diese E ele atacou todos esses movimentos Told them to go to church e disse que eles deveriam voltar para a igreja, instead of being on the streets protesting. ao invés de estarem nem nas ruas protestando. Told them to stop being political. E disse a essas pessoas para pararem de ser tão políticas. At the same time, aber Ao mesmo tempo, encouraging political leaders, ele começou a encorajar líderes políticos,
governadores who were pro-segregation. Die que für eram Rassentrennung pró-segregação. So you have this war developing Então você tem essa guerra se desenvolvendo between Jerry Falwell, zwischen entre o Jerry Falwell conservatives, e esses conservadores, conservative Christians, diesem cristãos the conservadores, civil rights movement they oppose. und e der esse Bürgerrechtsbewegung, movimento de direitos civis ao qual eles se opunham. Majority. also haben sie Então, assim, eles criam essa maioria moral. aufgebaut. And it's particularly segregation, E é particularmente a segregação civil rights. e os direitos Äh, civis. Bürgerrechte. So they want to turn people's attention Então, eles querem voltar a atenção das pessoas Dazu führen, away from these issues weg von diesen Themen, para o lado oposto desses problemas, para olharem para outros tópicos. attacking segregation nämlich Ao invés de atacar a segregação, to attacking other movements. atacar outros movimentos. So 1954, Então, 1954 segregation ends termina a segregação endet diese Rassentrennung. by law. Nämlich pela lei. It takes many years Demora muitos anos viele Jahre, for it to actually be worked out of the system. para que ela possa realmente sair do sistema. ganzen System herausgeholt wurde. And that hasn't actually been completed. Und das E isso, na verdade, ainda nem foi completo. Still this imbalance. Ainda existe esse, So we're all se não, this war uma forma desbalanceada. Falwell, these leaders and the civil rights movement. also wir sind Então, alle havia essa luta desses movimentos de direitos civis e Jerry Falwell. Führern dieser Bewegung. Todos bem até aqui? So 1954, Então, 1954, the Supreme Court case Da gibt houve um caso da Suprema Corte that ended segregation in public schools. que terminou a segregação nas escolas públicas, Ruled it unconstitutional. que eles diziam que não era constitucional. sagten, dass es nämlich gegen die Verfassung sei. 1964 Im Jahr 1964 was a Civil Rights Act. foi um ato de direitos civis, 10 years later. 10 anos depois. So it took 10 years Então demorou 10 anos also 10 Jahre from the end of segregation in public schools para o fim da segregação nas escolas públicas, in den öffentlichen Schulen to the Civil Rights Act. bis zu com diesem o Bürgerrecht. ato de direitos civis. Movement. Então nós tínhamos esse movimento 50s and 60s. nos anos 50 a 60, Civil Rights Movement. o movimento dos direitos civis. This issue Diese Thematik Esse problema era de handelt racismo vom Rassismus. it's a movement e é um movimento to bring an end to this systematic racism. para acabar com esse racismo sistemático. Ende zu bringen. So in 1964, Então, em 1964, 60 the Civil Rights Act passes. wird der é passado o ato dos direitos civis. erlassen, danke. It's been 10 years since segregation was deemed unconstitutional in public schools. Passaram 10 anos desde que a segregação foi dada como inconstitucional em escolas públicas. In den Schulen gegen die Verfassung ist. This took a long time to actually begin to be implemented properly. E isso demorou muito tempo para realmente ser bem implementado. Auch in die Praxis umgesetzt wurde. So in 1968, Então, em 1968, there's another court case 68 gibt es houve einen weiteren um novo caso na Suprema Corte Fall im obersten Gerichtshof, that begins to hasten this. que começou novamente a tratar desses assuntos, para eles conseguirem acabar com a segregação nas escolas. How did many of the white people respond? Como é que muitas das pessoas brancas responderam? denn darauf reagiert. So there's a school Da gibt Então, es eine Schule, existe uma escola ähm, de estudantes brancos, it's a public school. é uma escola pública, The government says e o governo diz: we have to allow the black students to also attend this school. nós temos que permitir aos alunos pretos a virem para essa escola. an diese Schule gehen dürfen. So what do the parents of the white children do?
Então, o que os pais das crianças brancas, estudantes brancos, fazem? Irmã Kathy. Take them out of the public school. Sie Tiram esses estudantes das escolas públicas e os colocam onde? In private schools. Escolas privadas. melden sie dann an Privatschulen an. So when this happened in Mississippi, Das Então, quando isso aconteceu em Mississippi, 23,000 students in private schools. haviam 23.000 estudantes em escolas privadas. In 1968, Em 1968, Segregation segregation begins to be pushed. a segregação começa o fim da segregação começa a ser 2 years later, 2 Jahre später empurrada 63,000 students in private schools. gibt es e dann 2 anos mais tarde já haviam 63.000 alunos 23 em escolas privadas. Later, 63,000. Então, eles começam com 23.000 alunos em escolas privadas e 2 anos mais tarde, isso triplica para 63.000. Given the term white flight, und E foi-lhes dado o termo de voo branco. so much Eles faziam tanto isso that oder so oft gemacht, the schools in the south que as escolas no sul, ended up more segregated elas acabavam estando ainda mais segregadas than they had been before segregation began to be ended. que elas estavam antes da segregação ter terminado. Trennung überhaupt erlassen wurde. So it actually had the opposite effect. Es hatte Então, na verdade, teve o efeito oposto. Because of the response Por causa da resposta, after the court case, depois do caso na corte, to end segregation, depois as pessoas fizeram questão de terminar com a segregação. diese Ende der Rassentrennung, the schools in the south ended up more segregated than they were before the court cases. dann Assim, as escolas no sul, elas acabam sendo muito mais segregadas do que antes desses casos na corte. All their white children and put them in private schools. Porque todos os alunos brancos saem dessas escolas e vão públicas e vão para escolas privadas. Privatschulen anmelden. Because private schools had independence. Porque a escola privada, ela tinha independência. Haben einen Status der Unabhängigkeit. They did not have to desegregate. E elas não tinham que ser contra a segregação. 1969, there's another court case. Então, em 1969, há mais um caso na corte, And this time, a group of African American parents mas dessa vez um grupo de pais afro-americanos Afroamerikanischen Eltern sue the Treasury Department eles vão den denunciar o Departamento de Tesouraria beschuldigt haben, to prevent 3 white-only private academies para prevenir que apenas 3 academias brancas Weiße da waren, from being tax exempt. dass diese pudessem Steuern- ser isentos de taxas So the white parents also ou haben impostos. Então, esses their children in pais brancos tinham colocado os seus filhos em academias brancas, angemeldet, essas escolas privadas, charity welche e eles construíram para eles mesmos uma organização de caridade para que eles não pagassem impostos. African American parents E esses pais afro-americanos, they sue the Treasury eles vão denunciar a tesouraria, Finanzminister angeklagt, saying these private schools diese dizendo que essas escolas privadas, die also eine que triplicaram o Teilnehmerzahl número de alunos, segregate, se eles não forem contra a segregação, die Rassentrennung aufheben, if they continue to discriminate, wenn sie se eles continuarem a discriminar, they cannot be considered charitable institutions dann können sie nicht elas não podem ser consideradas instituições de caridade Organisationen betitelt werden. and they have to pay taxes. e eles vão ter que pagar impostos. These schools had only been founded in the 1960s. E essas escolas apenas tinham sido fundadas nos anos 1960 como resposta à segregação. Trennung. So these people had actually been building private schools to take in the white children. Então, na verdade, essas pessoas já estavam construindo essas escolas privadas, ou essas associações de caridade para receber os alunos brancos. Hier spricht es nun über ein É mais um dos problemas que se encontram na América, onde o que acontece quando eles começam a empurrar essa dessegregação. 70 white students
Antes eles tinham 170 alunos enrolled in public schools in that county. a se inscreverem nas escolas públicas. County oder Landkreis angemeldet waren. In 1 year, it went from 770 Und innerhalb von einem Num Jahr ano foi de 770, perdão, não 170, 28. para 28. Im zweiten No Jahr segundo ano, 0. what they all did was sie Então, aber o que alle todos gemacht eles haben, fizeram private schools foi construir escolas privadas, were not required to desegregate die que não eram requeridas a passar por essa dessegregação. and take all those children and put them in private academies. E depois eles pegavam em todos esses estudantes e os colocavam em academias privadas. Então, os pais afro-americanos começaram a denunciar. schlagen. In 1970, they win. E em 1970, eles ganham. Gewinnen sie. They decided these private academies Eles decidiram que essas academias privadas Akademien oder Schulen had to desegregate tinham que dessegregar aufheben müssen, or pay taxes. ou então teriam de pagar impostos. Makes some people very angry. Então, isso faz com que algumas pessoas fiquem realmente muito enfurecidas. Heads of these new private academies very angry. Faz com que os diretores dessas academias privadas fiquem enfurecidos. And who? Sorry? she's asking what do they want? Ela está perguntando o que é que eles querem. Sie wollen, O que eles queriam era dessegregar. That the Bible teaches sie glauben, dass E eles acreditavam que a Bíblia ensinava que as raças não deveriam se misturar, então deveriam permanecer segregados. gegen ihren religiösen Glauben and what they believe is right. und was Então, sie glauben, eles achavam que o que eles acreditavam Black students and white students to study together. it's not right. They believe it's not right. Então, eles acreditavam que não era certo ter alunos brancos e pretos estudando juntos. That's not what God said. And what they're afraid of, Aber E então, o que eles temiam if you allow them to mix, é que se eles permitissem que eles se might misturassem, actually intermarry. eles realmente fossem ter casamentos interraciais. Então, o que que isso faria com a raça branca? mit der weißen Rasse? To its so-called purity. Com a chamada Reinheit. pureza. Marriage. Da ist Então, havia ainda esse perigo de casamento. also der Ehe. So this is the mentality. Das ist die Então, essa era a mentalidade. These private schools, Essas escolas privadas, most significant built in this time, algumas das mais significantes construídas nesse tempo, they're private Christian colleges esses colégios cristãos que eram privados, by the leading evangelicals eles foram construídos pelos líderes evangélicos, who believed in segregation, like die you just an said. die que acreditavam na segregação, como nós dissemos. eben gesagt haben. So Bob Jones, Então, o Bob Jones, evangelical, ele era um líder evangélico he argued that racial segregation was mandated in the Bible e ele argumentava que a segregação racial era mandatória pela Bíblia. Der Bibel verlangt wird. and he created Bob Jones University E ele então vai criar a Universidade de Bob Jones in 1970 em 1970, 70. so he could take in only white students. para que ele pudesse apenas receber estudantes brancos. Clear, E ele foi bem claro, would not admit any African Americans. dizendo que a escola não iria permitir nenhum Annehmen würde. estudante afro-americano. Parents begin to sue, Então, novamente, os pais afro-americanos vão e denunciam, Klagen. and Bob Jones, e o Bob Jones, together with Paul Wyrick junto com o Paul Wyrick Paul Weyrich. and Jerry Falwell. e o Jerry Falwell, Jerry Falwell had also created his own. porque o Jerry Falwell também tinha criado o seu próprio. Uni oder Schule aufgebaut. Two of these leading universities Duas dessas universidades que lideravam, in the 1970s nos anos 1970, were Bob Jones University era a Universidade de Bob Jones and Liberty University. e a Liberty, Liberty. Universidade It Liberty. wasn't called Liberty back then. Sie wurde damals Naquele tempo não se chamava Liberty, Universität genannt. It was Lynchburg Academy, mas era a Lynchburg Academia. named to Liberty more. E eles mudaram o nome para Liberty. So these are led by prominent evangelical leaders. Então, esses são liderados por líderes evangélicos prominentes. Geführt. Bob Jones O Bob Jones
criou a Universidade Bob Jones. Jerry Falwell created Liberty. O Jerry Falwell criou a Liberty. die Universität ins Leben gerufen. There were others such as Paul Weyrich. Und da gab Haviam outros como Paul Weyrich. So these court cases take place. Então, esses casos na corte acontecem These universities start to feel pressure. e essas universidades começam a sentir a pressão. Druck zu spüren. Bob Jones University A Universidade de Bob Jones one African American aceita um afro-americano Amerikaner teilnehmen darf, to work in the radio station para trabalhar na estação de rádio zu arbeiten. as a part-time student. como um estudante de Dropped out a month later. part-time, Monat später ist er que acabou desistindo um mês depois. E como vocês podem imaginar, certamente não era um bom lugar para trabalhar. wo er arbeitete. Eventually, when they were forced, Então, eventualmente, quando eles foram forçados they were really afraid they were going to lose their tax-exempt status. e eles estavam com medo que iam perder os seus, Sie ihren a sua isenção de impostos, They admitted black students eles começaram a permitir alunos pretos, if they were married. mas apenas se eles fossem casados. Because if they're married, Porque se eles fossem casados, the danger of them marrying a white student. não haveria um perigo de eles casarem com estudantes brancos. heiraten können. So you can prevent interracial marriage. Então, assim, eles poderiam prevenir esses casamentos interraciais. Vermeiden. And they said any students that dated interracially E eles diziam que qualquer estudante que tivesse relacionamento interracial Mit einem anderen, andersfarbigen ausging, would be expelled. seria expulso. Schule fliegen. So none of this satisfies the tax department. Então, nada disso satisfaz o Departamento de Impostos. Zufriedengestellt. And in 1976, E em 1976, after years of warning them, depois de anos avisando, Gewarnt wurden, the IRS o IRS, sends them a letter. que é o Departamento de Impostos, envia uma carta. IRS O IRS SIRS is the Internal é o interno, Revenue Service. ist eine Behörde, eine Bundessteuerbehörde. Ist die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten. It's just the tax department. é apenas o Departamento de Impostos. 1976, Im Jahr Então, em 1977, 76 the IRS sends a letter hat diese o IRS envia uma carta geschickt, and gives them a clear choice. e lhes dá uma escolha bem clara: deutliche Wahl gestellt. Desegregate ou dessegregar Die Beendigung der Rassentrennung durch or pay taxes. ou pagar impostos. So these leading evangelicals Então, esses líderes evangélicos are furious. estavam furiosos. And Jerry Falwell says E o Jerry Falwell diz: it's easier to open a massage parlor é muito mais fácil abrir um departamento de massagens, tipo um spa. Palast sozusagen zu eröffnen. he means that obscenely, Ele diz isso de forma bem obscena, a Christian academy. do que uma academia cristã. The context of that, E o contexto disso, the reason it's so hard, a razão pela qual é tão duro, Warum es so hart sei, is because the government won't let him segregate. é porque o governo não o permite segregar. nicht erlaubte, die Rassentrennung zu haben. So if you asked them today, Então, se vocês perguntassem hoje, those that are still living or their children, aqueles que ainda estão vivendo e os seus filhos, Für ihre Kinder why they form the moral majority, por que eles formaram essa maioria moral? haben, they'll say it was because of Roe versus Wade. E eles vão dizer que foi por causa do Roe versus Wade, que é o movimento do direito ao aborto, der para legalizar o aborto. Nothing to do with abortion. aber Mas não teve nada a ver com o aborto. They didn't care. Eles não se importavam. haben sie sich nicht gescheut. What brought them together was 1976. O que os uniu foi 1976. 1976. There's a man, Elmer Ruminger. Há um homem que é o Elman Ruminger, For a long time, he administrated Bob Jones University. que administrou a Universidade de Bob Jones durante muito Said tempo. This was the major issue E ele diz: esse foi o grande problema. Das grundlegende Thema war, that brought all these evangelical leaders together. Que juntou todos esses líderes evangélicos Everyone involved. e envolveu todo mundo. zusammenbrachte. So they begin planning. Então eles começam a fazer um planejamento By
E em 1979 eles já tinham esse movimento formado. They're going to choose a man, E eles vão escolher um homem, gewählt. a president. um presidente, That president was Reagan. e esse presidente era o Reagan. Now, by this time, Mas nesse tempo, they're saying the issue is partly abortion. eles estavam dizendo que o problema era parcialmente o aborto. Die Abtreibung ist. If that's the case, Reagan was an interesting choice. Se esse é o caso, o Reagan foi uma escolha interessante, Reagan eine interessante Wahl. Because he had signed into law porque ele assinou na lei, Gesetz, when he was governor of California quando ele era governador da Califórnia, Gouverneur von Kalifornien war, the most liberal abortion bill in the country. a lei mais liberal de aborto no país. Gesetzesentwurf des ganzen Landes unterschrieben. So Der Abtreibung, Entschuldigung. at least before they brought him into line, he wasn't anti-abortion. Então, pelo menos antes de trazê-lo para essa linha da frente, ele não era anti-aborto. War gegen die Abtreibung. What he did say to 10,000 evangelicals in 1980 Mas o que ele disse para 10 mil evangélicos em 1980 Evangelikalen gesagt hat, was that the IRS had an unconstitutional agenda foi que o IRS, o Departamento de Impostos, tinha uma agenda eine inconstitucional Agenda hatte, die gegen die Verfassung geht, against private schools. contra as escolas privadas. So he's attacking the IRS, Então, ele ataca o IRS, Behörde, who are fighting for the private schools to desegregate, que estavam lutando para que as escolas públicas pudessem dessegregar, and he says that is unconstitutional, e ele disse que isso era inconstitucional. verfassungswidrig ist. an unconstitutional agenda. Era uma agenda inconstitucional. So it's this issue, Es ist Então, é esse problema racism, de racismo that brings together the moral majority. que junta a maioria moral. Their leader is Jerry Falwell. O seu líder é o Jerry Farrell. Jerry Farrell. They mobilize Protestants as a voting force, Eles mobilizam os protestantes como uma força de voto Wahlmacht, also, ja, and change the politics e eles mudam a política of America da América by electing Reagan. ao elegerem Reagan. wählen. So how our reform line started Então, a forma como começa a nossa linha de reforma Anfing, traces directly back to the civil rights movement. vai traçar diretamente até o movimento dos direitos civis. E é esse movimento dos direitos civis que começou a desencadear esses eventos. We can see our reform line through that perspective. Se a gente conseguir enxergar a nossa linha de reforma nessa perspectiva, It helps us understand 2014 to 2019. isso nos ajuda a compreender 2014 a 2019. 19 zu verstehen. What has happened between Trump and the evangelicals? O que aconteceu entre Trump e os evangélicos? United them. O que os uniu? Zusammenführte. So this is the first movement of the 50s, 60s and 70s in civil rights. Então, esse é o primeiro movimento dos anos 50, 60, 70, que é dos direitos civis. Another movement. Mas existe um outro movimento. I want to be more specific. Quero ser mais específica ao referir. Werden. This is the civil rights movement. Das ist Esse era o movimento dos direitos civis, mas existe outro, Second wave feminism. que era o da segunda onda do feminismo. I hope by now Eu espero que agora that none of us cringe inside when we hear the word feminist. que nenhum de nós comece a tremer por dentro ao ouvir a palavra feminismo. machen wir aber immer Se nós ainda estamos fazendo isso, For Pani. nós deveríamos dass wir noch 2 Jahre bis Panium estar felizes que ainda temos 2 anos antes de Pânio, denn das porque precisamos parar com isso. 4 waves of feminism. Existem 4 ondas de feminismo. The first wave, A primeira onda, oder Frauenrechtsbewegung. Die erste Welle 1919. 1919, What they wanted here, e o que eles queriam aqui the right to vote era o direito ao voto and own property. und e poder adquirir propriedade. Property. Bitte? Eigenen Besitz zu haben. So the first wave Então, a primeira onda was about the right to vote and own property. War era direito ao voto e poder ter propriedade própria. So this was a success. Isso foi um I sucesso, want us to consider why this was a success. mas eu quero que a gente considere o porquê que isso foi um sucesso. Why were men happy to have women voting in 1919? Por que em 1919 os homens estavam felizes que as mulheres pudessem votar? Nun das Wahlrecht haben. Because they had an agenda. Porque eles tinham uma agenda.
What you had by 1919. Was man O que nós tínhamos em 1919, Wait, 1920s. also nebenbei in den em 1920, This direct history through the 1920s. also hier essa história direta para 1920, in den 1920ern, That 15 years. esses 15 anos, Absolute height of the Ku Klux Klan. war foi der um dos absolute anos que Höhepunkt des ápice do Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. We won't say that twice. Nem vamos repetir isso. Was the height of that ugly racism. E esse foi o ápice desse racismo horrível, That had become completely socially acceptable. que se tinha tornado socialmente aceitável. It can become, Became completely acceptable. es wurde komplett angenommen. Sozial angenommen. Akzeptiert. So I think we're pretty much familiar Ich denke, Então eu acho que nós já estamos with bem how familiarizados it ended, wie da die forma Sklaverei como terminou a escravidão and then the South made every effort to just make slavery again. e depois como o Sul se esforçou bastante para voltar a esses tempos de escravidão. einzuführen. Which Ellen White actually said they would do, and they did. Que na verdade Ellen White disse que eles fariam e eles fizeram. Tatsächlich getan haben. This 1919 decision was actually part of that. Essa decisão de 1980 Entscheidung war foi parte disso. Originally, only white men could 1919, perdão. eigentlich am Onde Anfang inicialmente onde só homens brancos poderiam votar. und E dann depois eles dão o voto a homens pretos. I think in 1868 history. Acho que na história de 1968. White men can vote, black men can vote. weiße Männer können Então, schwarze homens brancos podem votar e homens pretos também. Was sie dann E o que eles decidem fazer em 1919? They were okay with it, the men in power. Agora, os homens que estão no poder estão bem com isso, damit oder einverstanden waren, Because they're only going to give the white women the right to vote. porque eles apenas vão dar à mulher branca o direito de votar. Even behind this good decision, Então, até por trás dessa boa decisão, there was evil motives. haviam motivações diabólicas. Because at least if they give it to the white women Porque pelo menos se eles dessem isso às mulheres brancas and not to the African American women, e não às mulheres afro-americanas, it gives the white population much greater political power. dava à população branca um poder político muito maior. Bevölkerung eine viel größere politische Macht. So it takes black women much longer. Então isso demora a mulher preta muito mais. Zeit für die schwarzen Frauen. That was the first wave, Das Então essa foi a primeira onda, the beginning of women's right to vote o início do direito ao voto das mulheres and own property. e de também poder adquirir propriedade. The wave began in the 1960s. A segunda onda começou nos anos 1960. Had the right to vote and own property. Então elas agora já tinham o direito de votar e possuir propriedade. Start after World War II Começam depois da Segunda Guerra Mundial, became necessary. quando se tornou necessário, vonnöten war, They were introduced into the workforce e vão ser introduzidos no mundo de trabalho. from 1945 to 1960. De 1945 a 1960, They experienced a lot of discrimination in the workforce. elas passaram por grande discriminação no mercado de trabalho. 1960, Então, em 1960, ab 1960 a second wave for freedom begins. a segunda onda de liberdade ela começa. The workplace, Isso tem a ver com o mercado de trabalho, os locais de trabalho, a discriminação. this was about reproduction. Tem a ver também com a reprodução. 1960 was the beginning of the birth control pill. Onde em 1960 foi o início das die Antibabypille as pílulas und auch Gewalt e também violência. Violence and rape inside marriage. und Vergewaltigungen innerhalb Violência e também estupro no casamento. kein Recht E as mulheres não eram dadas justiça. Many still standing legal inequalities. E também ainda existiam muitas desigualdades legais. legale Ungleichheiten. So it really centered around their treatment in the workforce. Also Então isso realmente se centrou no tratamento quando
quando se falava do mercado de trabalho e na sua própria casa, que era contra a discriminação e a violência. and the fact they didn't have the same legal rights. E o fato de que elas não tinham os mesmos direitos legais. So this began in the 1960s. Então, isso começou nos anos 1960 Mark the third wave, e poderíamos marcar a terceira onda, a bit more vague, que é um pouco mais vaga, Ein bisschen vage. but I find it interesting you can mark it in 1989. mas que é interessante porque eu acho que podemos marcar em 1989 And the fourth wave in 2012. e a quarta onda em 2012. Fourth wave, I'm pretty sure we're all familiar with the Me Too movement. A 12 ist es die a quarta onda de 2012 se chamava Eu Também. Wave, A terceira onda it's about sexual harassment. tem a ver com a assédio sexual. Belästigung. The third wave, A terceira onda bringing together not just the issue of gender, estava juntando não só o problema de gênero, but it was equality mas era igualdade of women of different races and genders. de mulheres de raças diferentes e gêneros. Cultures. Perdão, raça e cultura. So this is particularly Então, isso é particularmente still experiencing extra discrimination mulheres que ainda estão passando por discriminação extra Besondere Diskriminierung erfahren. because of the legacies of this 1919 decision. por causa Dieser por causa desse legado de 1919 e essa decisão. Women were given rights that was not given equally. Porque quando as mulheres foram dadas esses direitos, não foi dado de forma igualitária. gleich berechtigt gegeben. So back to the issue of race, I want to give you an article to read. Então, voltando a essa questão de raça, eu gostaria de dar um artigo para vocês lerem. Einen Artikel geben, den ihr lesen könnt, solltet. This one's the Atlantic, Esse se chama O Atlântico The Atlantic. and it's titled, Der Titel e é intitulado, it's from 2016, é de 2016, 2016, a couple of days after November 9, alguns dias depois de 9 de novembro. a little while, it's December 4, 2016. es war am 4. É 4 de dezembro de 2016 Bigotry e é chamado Fanatismus paraded through the streets. durch die Straßen, eine Parade. Durch die Straßen marschiert. And it's particularly about the KKK in the 1920s. Und es geht hier é particularmente sobre o KKK, Ku Klux That Klan. history directly to 2016. E eles estão atando essa história Geschichte im Speziellen auf diretamente Trump. und a Donald Trump em 2016. Comparing those two histories. Então eles estão comparando essas duas histórias. So these are the four waves of feminism. Essas são as 4 ondas do feminismo. Began with the right to vote, own property, Es beginnt mit dem Recht E começam com o direito de possuir propriedade, ter voto. war happened. Depois a Segunda Guerra Mundial acontece. Were fighting that war. und weil die E porque os homens estavam lutando nessa guerra, Women had to be introduced into the workplace. as mulheres tiveram que ser introduzidas ao mercado de trabalho. And oder in die Arbeitswelt by eingegliedert werden. 1960, E em Im 1960, Jahre 1960 they're looking for equality in the workplace. elas estavam procurando a igualdade nos trabalhos am Arbeitsplatz. And also legal rights. e também direitos legais. Gleichberechtigte Rechte. The third wave, Und die dritte A Welle terceira onda equality era assegurar a igualdade versichert wird for women of different races and cultures who'd been left behind. para mulheres de raças von e culturas diferentes que tinham sido deixadas para trás. Talked about how that began in 1919. E falamos de como isso começou em 1919. And I want to make a point. E eu gostaria de fazer um ponto. Women abandoned the black women in that history. As mulheres brancas abandonaram as mulheres pretas nessa história. abandoned, im Stich gelassen haben. So it was also on them. Also Então, war es auch- elas também tinham parte da culpa. And then in the fourth wave, Depois, na quarta onda, the fourth wave, in der vierten Welle, ja, it comes particularly to the issue of sexual harassment.
eles falam particularmente da questão de assédio sexual. So, Reagan was the first time there was this phenomenon in an American election. Então, com Reagan foi a primeira vez que houve esse fenômeno na América. Foi algo que aconteceu e que não era comum. What was different about Reagan's election? E o que era diferente em relação à eleição de Reagan First time that the voting pattern of women é que a primeira vez que esse padrão de voto para mulheres was very distinct from that of men, era muito distinto do dos homens, where a majority of the women onde a maioria das mulheres voted for his opposition, Jimmy Carter. votou pela oposição, que era Jimmy Carter. wählten. And I'm just using that to brush over a lot of history. E eu estou usando isso para passar por cima de muita história Zu überspringen. To highlight the fact that Reagan was sexist. e ressaltar o ponto de que Reagan era sexista, Dass Reagan ein Sexist war. In a way that wouldn't get him very far today. de uma forma que não ia fazer com que ele fosse muito longe nos dias de hoje. He was this cowboy movie star, E ele era uma estrela, all about um ator cowboy, Es war alles nur tough man image. e tinha essa imagem de homem forte. So his statements and treatment of women were not good. Então, todos os seus discursos em relação à mulher não eram bons. With the moral majority, Também o conectamos com a maioria moral, Verband, because this was their other issue. porque esse era outro problema. ihr andere Thematik. In the 60s, Nos anos 60, it's underway. nós temos dois movimentos. Civil rights movement Temos o movimento dos direitos civis and second wave feminism. e a segunda onda do feminismo. Women in the workforce. As mulheres no mercado de trabalho. Arbeitswelt sind. And these leading evangelicals opposed both. E esses evangélicos que estavam liderando, eles se opuseram a ambos esses movimentos. Estavam lutando contra os dois. Ankämpfen. It's still the race issue that primarily mobilizes them. E ainda é essa questão de raça que os move primeiramente. Mobilisiert. But they want a candidate Mas eles querem um candidato who's going to fight against both movements. que vai lutar contra esses dois movimentos. There's another movement. Und es gibt noch eine Existe um outro movimento Particularly begins e ele particularmente começa 1969. em 1969. So 1960s Então, nos anos 1960, is second wave feminism. temos a segunda onda do feminismo. 1969 is what movement? E 1969 é qual movimento? What happened in 1969 that sparked a movement? O que aconteceu em 1969 que Bewegung. desenvolveu um outro movimento? Not the Vietnam War. Es war nicht der Não foi da guerra no Vietnã? We all heard of the Stonewall riots. Todos nós já ouvimos dos direitos de Stonewall. It began with Stonewall. Começou com o Stonewall. That was a protest. Isso foi um protesto. And what movement was this? E que movimento era esse? Homosexuality. Es war De homossexualidade. Now there's a third class Da gibt es Então agora temos uma terceira classe movement e um terceiro movimento that began with Stonewall que começou com o Stonewall that was about giving equal rights e era sobre dar direitos iguais gleiche Rechte zu bekommen. to homosexuals. a homossexuais. We have racism, Então temos racismo, sexism, sexismo and homophobia. e homofobia. Homophobie. Three movements Três movimentos, concentrated in the 50s, 60s, and 70s. todos concentrados nos anos 50, 60 e 70, 50ern, 1960ern und 1970ern aufkamen. Particularly in the 60s, mas particularmente nos anos 60. mobilizes the moral majority. E é isso que mobiliza a maioria moral. So in 1981, Então, em 1981, years into the moral majority, 2 Jahre 2 anos depois da maioria moral, moralische Mehrheit they worked through Congress eles trabalham no Congresso durch den Kongress to pass the Family Protection Act para passar o ato de proteção familiar, den schützen sollte. that said the government could not give funds to
any organization welches que dizia que o governo não poderia dar fundos a qualquer organização keiner Organisation Geld geben sollte, that suggested homosexuality was an acceptable lifestyle. que sugeria que homossexualidade era um estilo de vida aceitável. sexueller Lebensstil ist okay. Some of the most far-right religious activists Und Alguns dos ativistas religiosos da extrema-direita ultrarechten christlichen Aktivisten began meeting. começaram a se reunir One leading member called for the death penalty for all homosexuals. e um dos líderes pediu o For the death penalty. decreto de morte. einer der Leiter sollte hat die Todesstrafe bekommen. He wanted that they passed a law so that the homosexuals. Okay. Einer dieser führenden Leiter hat sich dafür eingesetzt, dass auf die Homosexualität die Todesstrafe gefordert wird. They got passed in the 1980s Isso foi passado nos anos 1980 a policy stating that homosexuals could not serve in the military. e diziam que homossexuais não podiam servir no exército. Dienen durften. 17,000 soldiers were discharged. 70.000 soldados Wurden somit entlassen. foram In removidos. 1989, the Defense Department conducted a study Em 1979, o Departamento de Defesa formou um estudo Das Ministerium eine Studie veröffentlicht, that said that these soldiers were just as good or better que dizia que esses soldados eram tão bons ou melhores gut oder sogar noch besser waren than the heterosexual. que soldados heterossexuais. heterosexuellen Soldaten. 1989. 1989. 1991, Und im Depois, Jahr 1991, another one of these men, existe mais um desses homens, Pat Robertson, que é o Pat Robertson, he's in league with the other three. que está Bündnis mit den anderen drei, de acordo com os outros três, Cancerous perversion, da, que diz que eles são uma perversão cancerígena, dass es da krebsartige Perversion gibt, direct attack on the family. e ataca diretamente a família. für die Familien darstellen. In 1996, Em 1996, passed the Defense of Marriage Act. eles passam um ato de defesa ao casamento. Der Ehegesetz erlassen. This was mostly symbolic Isso foi, Sehr symbolisch. a maior parte foi simbólico, to define marriage que fez com que o Congresso definisse casamento Ehe definieren mussten. as being only between a man and a woman. como sendo apenas entre homem e mulher. Mann und einer Frau. So they make in Congress Então, eles fazem no Congresso the state Nämlich also den Staat. discurso Dass e definem o casamento. then in 2001, Depois, em 2001, after the 9/11 attacks, depois do ataque de 11 de setembro, Jerry Falwell and Pat Robertson o Jerry Falwell e o Pat Robertson say that the 9/11 terrorist attacks dizem que os ataques de 11 de setembro, esses ataques terroristas, with the judgment of God foi um julgamento de Deus because of feminists and homosexuals. por causa dos feministas e homossexuais. They can no longer publicly state E eles agora não podiam hinfort nicht mehr ahm, sagen, dizer publicamente God que era o julgamento de Deus mixing of the races. auf Grundlage para misturar as raças. It's no longer acceptable for them to attack the first, das war Não era mais aceitável atacar o primeiro, dass sie das attackierten. but they'll attack the second and the third. mas eles vão continuar atacando o segundo e o terceiro. Thematik und die dritte Thematik. What do these movements want? O que esses movimentos queriam? Bewegungen. What do they actually want? O que eles queriam na verdade? Wollten sie bezwecken. I mean these three. Also ich meine, die, Eu me refiro a esses três. That's the counter movement. das sind die, das Esse é o movimento de contrafação. Movements want. E o que esses três queriam? Define equality. definiert Defina igualdade. That look like to them. Porque para eles, com o que isso se parece? I'll give one vote. Eu vou dizer um also voto. das Wahlrecht. They want the right to vote. Eles querem ter direito a voto, The right to marry. Das querem ter direito a casamento, Housing.
ter direito à propriedade, own property. Eigentum. They want to be paid equally. querem ser pagos de forma igual Bezahlt werden, when they're doing the same work. quando eles estão fazendo o mesmo trabalho. keine Diskriminierung. They want opportunities Querem oportunidades in the workplace. no mercado de trabalho. Arbeitsplatz. Right to not be abused. Querem o direito Vergewaltigt zu a não serem abusados. missbraucht. Safety. Also Sicherheit. Querem segurança. I want to say the right to buy and sell, E eu vou dizer também o direito de comprar e vender, Und verkaufen. because that is something that was not given equally, porque isso é algo que não é dado de forma igual. and Geben. it's not today. E não é só hoje. Still see places in the south Nós ainda vemos lugares no sul Plätze im Süden, that say, it's like a convenience store, a supermarket, wo que es dizem, por exemplo, como um supermercado that has a sign on the door que tem um sinal na porta Tür hängen hat, saying we do not sell to homosexuals. dizendo nós não vendemos a homossexuais. Homosexuelle. It's not unusual in the south. Isso não é algo que é incomum no sul. So there's these three movements Então nós temos esses três where movimentos, they're all fighting onde todos eles estão lutando right to vote, pelo direito de voto, Das Recht zu wählen, to marry, casamento, heiraten, to own property, ter direito à propriedade, have a fair living condition, ter uma condição de vida justa, zu haben, to be paid equally for the same work, ser pago de forma igual pelo mesmo trabalho, gleiche Arbeit, to have opportunities in work, ter oportunidade de trabalho, in der Arbeitswelt zu haben, for the right to not be abused, to be safe, o direito de não ser abusado e estar seguro, zu werden, also sicher zu sein, the right to buy and sell, o direito de comprar e vender, and also the right to fight in the defense. e também o direito de kämpfen in lutar por defesa. sich zu verteidigen. That's essentially Armee what they're zu- all fighting for. Das Isso é essencialmente o que todos estão lutando. dafür, wofür sie kämpfen. In any one of these three movements, Em qualquer um desses três movimentos, any one of them, qualquer um deles, you'll find a few radicals você encontra alguns radicais Radikale, that can give a bad name. die que podem dar um nome ruim. But this is essentially what each movement wants. Mas isso é o que essencialmente cada movimento quer. And the response E a resposta, by leading evangelicals pelos evangélicos líderes, crush all three de destruir todos esses três, zerstören, is to take over the government. é poder controlar o governo. Regierung zu übernehmen. So we talk about the 60s. Wenn wir nun Então, nós falamos dos anos 60, Things happened in the 60s. várias coisas aconteceram nesse ano. These three movements, Mas esses três movimentos they are the direct cause. são a causa direta. eine direkte Ursache. The effect is 1989 in our reform land. E o efeito é 1989 e o nosso movimento. 1989 was the defeat of the King of the South. 1989 foi a derrota do Rei do Sul. Über den König des Südens. That's meaningless for us. Isso não tem significado para nós Hadn't been a rising up of Protestantism. se não houvesse um ressurgimento do protestantismo, Sunday law issue porque a questão da lei dominical is church and state. é igreja e Estado. Staat. The church over the state. Die Kirche, A igreja sobre o Estado. Controlling the state. die Kirche, die den Staat A igreja controlando o Estado, Their version of Christian morality. enforçando a sua versão de moralidade cristã. zwingen. In sexual practices, Em práticas sexuais, Im Ausleben das sexuelle Ausleben in the home, zu Hause, em casa, gender stereotypes, em Gender gênero e estereótipos, their understanding of the intermingling of races. und auch e o seu entendimento de der, interação racial. These three issues sparked our reform line. diese Então, drei esses três assuntos eram haben unsere o que falavam esses movimentos. So we're out of time,
make one point. Nós estamos sem tempo, mas eu vou fazer apenas mais um ponto. All of this was bad enough. Tudo isso era bem ruim, What was the spark? Aber was war mas der o Funke? que desencadeou mais? What really made them afraid? O que os fez ficar com medo? Ängstlich gemacht. Wovor hatten sie so Angst? The IRS. O IRS, que era o Departamento de Impostos. Dieser Steuerbehörde. The IRS O IRS was coming for their organization. estava vindo para a sua That organização. was their fear. E esse era o medo. Ihre Angst. Everything was going to end because the IRS was coming for them. Tudo ia terminar porque o IRS Weil diese IRS vinha ao encontro dessas pessoas. Understand. eine Sache Tem uma coisa que eu não consigo entender quando eu me juntei a esse movimento. That was why that question I had E essa pergunta que eu tinha was why Elder Jeff seemed so afraid. era por que o ancião Jeff parecia ter tanto medo? so beängstigt darüber. What was he afraid of? De que eu tinha medo? Future for America. Angst für O FFA. He was afraid the IRS was coming for Future for America. Eu tinha medo que o IRS viesse para o FFA. herantreten He würde. believed this evil IRS Ele acreditava que esse IRS diabólico would use taxes ia usar os impostos to control his movement, para controlar o movimento dele, Kontrollieren. his organization. a sua organização. Where did he get that from? De onde é que ele tirou isso? Why would you be afraid of the IRS? Por que você teria medo do IRS? It's a mindset. É uma mentalidade. Ein Mindset, eine Einstellung. Where did he get that mindset? Woher De onde é que ele tirou essa mentalidade? Because he taught this over and over again. weil er Porque ele ensinava isso vez após vez. Study, because there's no study for it. Não com estudos, porque não há estudos para isso, With this belief that he has mas é essa crença que ele tem, that the IRS will come for Future for America. que o IRS iria vir para o FFA. herantreten würde. And that's the danger. E esse é o perigo. Die Angst. O perigo com que, ou o medo com que ele vivia. See? Alles, was Tudo que eu quero que a gente possa ver Same mindset. é que ele tem a mesma mentalidade, die gleiche Einstellung hatte. Conservative Adventists were not much better than any of these men. Adventistas conservadores não são muito melhores que nenhum desses homens. They didn't do better. Eles não fizeram melhor. Most of them don't do better than Jerry Falwell Jr. today. Grande parte deles não faz melhor que o Jerry Falwell Jr. de hoje em dia. Supporters. E eles são apoiadores de Trump. Conservative Adventists Os adventistas conservadores issues têm os mesmos problemas, still have the same issues continuam tendo esses mesmos problemas as all these evangelical leaders. que todos esses líderes evangélicos. Go into a conservative church and whisper the word feminism. Eu não iria entrar numa igreja conservadora e dizer baixinho feminismo, It's connected to their conspiracy theories. porque isso está conectado às suas teorias de conspiração. Their understanding of equality. E está para além do seu entendimento de igualdade. Gleichberechtigung. But there's this mindset they had Aber da Mas eles têm essa mentalidade about the IRS coming for them. que o IRS vem para pegá-los. The two things that I heard from Elder Jeff when I first joined this movement, As duas coisas que eu ouvi do ancião Jeff quando eu me juntei a esse movimento evil of the 1960s é que diese schlimme esse lado diabólico dos anos 1960 é o perigo do IRS. I don't mean to disparage Elder Jeff, und ich Eu não quero falar mal do ancião Jeff, niedermachen. but the Pharisees' wrong ideas, mas essas ideias errôneas dos fariseus Baptists' wrong ideas. se tornaram as ideias erradas de João Batista. Wurden auch die falschen Ideen des Johannes. John knew there was a problem with the Jewish leaders. João sabia que havia um problema com os líderes judaicos In many ways, e que, de muitas formas, he thought the same way they did. ele pensava da mesma forma que eles pensavam. Gedacht. He'd imbibed the same mentality. Ele tinha a mesma mentalidade. Mentalität gehabt. And this fear Elder Jeff had about the IRS is just part of that. E esse medo que o ancião Jeff tinha em relação ao IRS Ist é essa mesma mentalidade. All of these conservative leaders. É esse medo de. all diesen É o mesmo medo de todos os líderes conservadores. Adventists, this is the evangelicals. Não só os adventistas, mas todos os evangélicos. IRS would interfere in their movement.
é o medo de que o IRS possa interferir no seu movimento. Foi daí que ele tirou isso. E se ele está tirando a sua mentalidade daí, nós começamos por ver o quão enraizado é esse problema. Já passei do tempo. Obrigado por terem aguentado essa aula de história. E eu quero que a gente veja 3 movimentos que desencadearam a nossa linha de reforma e que mobilizaram esse direito cristão. Mas o ponto crucial foi a segregação, foi esse problema racial e o medo da interferência do IRS. Vamos nos ajoelhar para uma oração. Querido Pai Celestial, nós olhamos para a nossa história e nós vemos, eu espero claramente, todos esses homens que lideraram, que acharam que eles te honraram e te adoraram. Quando olhamos para trás para a sua conduta, vemos que eles adoraram um Deus criado à sua própria imagem. Eles eram adoradores de ídolos. E eles adoravam a si mesmos. Eles não tinham ideia com o que o Senhor se parece. E nós vemos que nós fizemos a mesma coisa. Adoramos um Deus criado à nossa própria imagem. E eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a mudar dessa mentalidade. Que a gente não faça do Senhor aquilo que a gente queira que o Senhor se pareça. Aquilo que a gente acha que o Senhor deva se parecer. Que a gente possa entender o seu caráter. Saber quem o Senhor é. E que a gente se transforme à tua semelhança. Não o Senhor à nossa semelhança. Sabemos que esse processo pode ser difícil, mas eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que nós possamos representar o teu caráter, como ele é, na verdade. Oro isso em nome de Jesus. Amém.